Amados irmãos, todos nós somos irmãos. Seria bom se todos entendessem isso. Se as pessoas deixassem de serem religiosas e deixassem de valorizar a religião, de se prender a preceito dos homens, de entender que os rudimentos, os achismos, os preceitos escraviza os homens, as pessoas, e afasta cada vez mais as pessoas de Deus. Não no espírito, porque no espírito nós somos a habitação de Deus. Ele é espírito e ele habita no nosso espírito. Quando eu digo que afasta de Deus, é neste mundo que aqui nós vivemos. As pessoas deixam de ver as coisas boas na pessoa como ser humano, porque ela passa a fazer acepção de pessoas, porque elas olham as pessoas na carne, são carnais, e aí começam a julgar as pessoas, discriminar as pessoas, fazer separação entre um e entre outros. Os carnais agem assim, é assim que eles se comportam, porque são presos à religião, são presos a uma sinagoga. Hoje é domingo, quantas pessoas aguardam por este dia? Eles chamam este dia de dia do Senhor. Aí a partir de amanhã, que é segunda-feira, muitos deles não estão nem aí. E aí vão até sábado. Aí na véspera de domingo, amanhã é o dia do Senhor. Aí muitos começam a se preparar para este tão sonhado dia do Senhor. Levantam cedo, uns vão para uma tal consagração, outros vão para uma tal escola bíblica dominical, quando é no primeiro domingo, para uma tal Santa Ceia do Senhor, outros vão para ensaios, à noite retornam para o tal culto de adoração. Domingo é o dia do Senhor para os religiosos. Eles não abrem mão disso. É como se eles fossem cumprir um dever, cumprir uma obrigação como religiosos que são. Por isso que no entendimento, na visão que o Cristo ressuscitado deu a Paulo, nós combatemos o sistema religioso. Procuramos mostrar para as pessoas que nós não somos carnais, que nós não somos isto que vemos, que nós não somos isto que dizem que somos, mas nós somos um espírito, revestido de carne e sangue. E que Deus, como espírito, ele é pai dos espíritos, não pai na carne. E que ele nos vê no espírito. Uma vez que esse espírito tem corpo, tem sangue, tem alma, que alma é sentimento, é o centro das atenções, é o psique. Nós precisamos amar mais uns aos outros. Queridos, o tema de hoje, eu quero falar acerca dos religiosos. Dizer que os religiosos não entendem as profecias e as revelações da Bíblia. Você vai saber por quê. Dessa dificuldade em entender. Eu quero ler aqui, eu poderia ler, como eu disse ontem na prévia, muitos versículos. Talvez eu cite alguns. Em Apocalipse, capítulo 1, o livro que nós chamamos de Jornal Velho, e eles se sentem ofendidos. Eu já fui atacado por alguns deles quando eu disse que Apocalipse, eu tenho uma mensagem, é um jornal velho. Assim como a Bíblia é um livro histórico.
Tudo já se cumpriu. Não é mais um livro profético. Já foi sim um livro profético, até que se cumprisse todas as profecias. Não há mais ministério de profeta, como nas religiões, principalmente nas pentecostais e neopentecostais. É comum dizer: tu és profeta, eu sou profeta. E as pessoas começam até a profetizar numa tal língua estranha que eles chamam língua dos anjos. E aí os religiosos que não têm o entendimento, eles amam esses tipos de coisas. Você quer movimentar esses lugares? Você quer agradar um religioso? Começa a falar numa língua. Começa a falar nessa tal língua estranha. Começa para você ver. Muitos choram, as lágrimas vêm, as pessoas são emotivas. Então, esses espertalhões, eles trabalham os sentimentos e as emoções das pessoas. Mas vamos lá. Diz assim, esse jornal velho, esse livro que tudo já se cumpriu. Nada aqui vai se cumprir porque já se cumpriu. João escreve às 7 igrejas da Ásia. Mas eles não têm o entendimento, o véu está posto. Olha o que diz no versículo 10 do primeiro capítulo: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. João dizendo: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. O dia do Senhor não é o domingo. O dia do Senhor já aconteceu. E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Essa trombeta já tocou. Mas os religiosos estão esperando ela tocar, porque eles futuralizam tudo. Que dizia, pretérito, passado: o que vês, escreve num livro. Estava mandando que João escrevesse num livro tudo aquilo que ele estava vendo e envia às 7 igrejas da Ásia Menor. E cita as igrejas Pérgamo, Tiatira, Sardes, Esmirna, Filadélfia e Laodiceia. Queridos, nossos irmãos religiosos têm uma dificuldade grande em entender as profecias bíblicas e as revelações da Bíblia. Por isso que eles não aceitam que a Bíblia não é mais um livro profético. Eles não aceitam quando nós chamamos a Bíblia de um livro histórico, porque tudo que leem, eles futuralizam, eles dizem que vão acontecer. Porque eles levam tudo isso de forma literal, futuralizando toda a palavra. Assim também acontecia comigo. Quando eu passei um tempo de 46 anos dentro de um sistema religioso, eu pensava assim exatamente como eles. Até que começou a minha mente a abrir, o entendimento começou a vir, o véu começou a cair. Eu me lembro que em 1993, eu estava retornando do Paraná e fazia uma baldeação na estação do terminal Tietê, em São Paulo. Enquanto aguardava eu e um companheiro meu que partiu já, estávamos numa banca de jornal. E ali então tinha um livro exposto, e o tema desse livro era Por que deixei de ser dizimista? Eu, como um religioso que era, critiquei logo o autor do livro, mas eu resolvi comprar, comprei esse livro, trouxe esse livro, li todo esse livro. E então o meu entendimento veio acerca do dízimo, que o dízimo ele foi estabelecido por Deus para as 11 tribos de Israel, para que pagasse a tribo de Levi, que era a tribo que não recebeu porções de terra quando saiu do Egito em direção à terra prometida, e esta tribo foi separada por Deus para cuidar da parte espiritual das demais tribos.
Então, depois disso, outras coisas começaram a vir. E o entendimento meu foi se abrindo. Eu comecei a entender que esse templo físico, que nós chamamos, que eles chamavam, que eu chamava de igreja, que eles chamam de igreja, era a casa de Deus. Aí eu comecei a entender que ali não era casa de Deus, que Deus não habitava ali. Eu comecei agora a entender o porquê está escrito em Atos 7,48, o Altíssimo, que é Pai dos Espíritos, Deus que é Espírito, ele não habita em templo feito pelas mãos dos homens. Eu li isso muitas vezes, mas não entendia. Agora, quando o véu é tirado, fica fácil de se entender. Mas continuava lá, porque tudo tem um tempo determinado por Deus, já estabelecido por Ele. E esse tempo ainda não havia chegado, mas ia chegar como chegou em 2017. Começou tudo em 1993. Permaneci lá ainda por 24 anos. Deixei de dizimar em 1993. Ia assim ao templo, mas ia consciente de que ali não era a casa de Deus, que ali era um espaço físico, onde eu ainda, por estar com o véu ainda sobre o rosto, me reunia com os irmãos. Mas o entendimento iria vir cada vez mais forte, com mais frequência com o decorrer do tempo. Voltando à dificuldade que os religiosos têm de entender a Bíblia, as Escrituras, as profecias, principalmente o livro do Apocalipse, onde até muitos chegam a dizer que este livro do Apocalipse é um livro de maior dificuldade por causa dos seus enigmas, por causa dos seus símbolos, alegorias, das suas metáforas, das suas figuras de linguagem. E aí eles chamam esse livro de livro escatológico, e que todas as coisas que ali estão registradas ainda irão acontecer. Pois tudo que lá está, nós afirmamos, já aconteceu. Eles nunca tiveram a revelação do entendimento. Sabe por quê, queridos? Não tão somente porque o véu está posto. Uma vez o véu posto, eles buscam entendimento na teologia, no campo teológico. Há uma disputa dentro desses lugares acerca da teologia. Cada um quer demonstrar um conhecimento maior do que o outro. Fazem pós-graduação em teologia, mestrado. Se dizem serem preletores, professores, principalmente das tais escolas bíblicas dominicais. Quando esse só se vem pelo Espírito, não adianta. Pode ser a biblioteca grande, maior que for, tem a minha ali, à minha esquerda. O entendimento não vem por livros seculares, nem por livro teológico. Eu fui professor de faculdade de teologia, a maior das Assembleias de Deus do Brasil. Eu fui professor em 3 seminários, de 3 grandes ministérios das Assembleias de Deus. Meus conhecimentos seculares também tenho, né? Porque eu nunca vou perder. Hoje sou aposentado, não os utilizo mais dentro da minha carreira profissional. Mas sou formado na área contábil, na área jurídica, na área de línguas, professor de inglês, e na área teológica. Mas eu me comportava como um religioso, interpretava tudo de forma literal. Eu estava conversando com um amigo aqui ontem, que saiu do sistema religioso,
de que eu fiz vários cursos na Igreja Adventista do Sétimo Dia acerca do livro do Apocalipse, porque eu, no meu entendimento, a Igreja Adventista, para mim, era a que mais entendia do livro do Apocalipse, porque para mim era um livro que eu também futuralizava. E eu estava dizendo para ele que eu me lembro de quantos ensinos eu dei acerca daqueles 7 reis e de um 8º que estava por vir, e eu pegava de que cada papa, até o atual, era que compunham aquela visão dos 7 reis do Apocalipse. E hoje eu vejo que não é nada disso, que isso não tem nada a ver com o que eu aprendi e com o que eu ensinei e com o que os adventistas ensinam. Então, queridos, com a mente ativada, assim como deu quando as mensagens chegaram aos líderes da igreja da Ásia, João enviou as cartas aos anjos da igreja, aos líderes da igreja da Ásia, acerca de tudo que ia acontecer no ano 70, do juízo de Deus que viria sobre o seu povo. João era o único que permaneceu vivo. Então passaram quase 2000 anos e os pais da igreja Jaspas, passando por Constantino, por Armínio, Lutero e muitos outros, não conseguiram ter a revelação, o entendimento, esse entendimento que o Espírito Santo tem dado a muitos neste século presente. Você hoje tem esse entendimento. O Espírito Santo abriu a sua mente. Jesus, ele utilizou de profecias assim como Daniel, Jeremias, Isaías, Ezequiel e tantos outros, Joel, Zacarias, Malaquias. Foi o período da manifestação de Deus através da boca dos profetas. Era Deus falando por meio dos profetas. A sua manifestação, isso durou um tempo, até que tudo se cumprisse como se cumpriu. Assim como Cristo Nazareno foi uma manifestação de Deus, o Cristo em carne, nascido de mulher. E esse Espírito não é o mesmo que nós vemos dentro desses lugares. Desses lugares aonde os homens vivem debaixo de preceitos, de achismos, de rudimentos, vivem debaixo de maldição, porque Cristo veio para libertar o povo de Deus, que era o povo de Israel, da maldição. A lei era boa, mas eles não conseguiram cumprir, eles desobedeceram e tornaram então transgressores da lei, e a maldição estava sobre eles. E Deus, através de Cristo, que era a manifestação em carne, veio para cumprir a lei e salvar e buscar a todos eles que estavam perdidos. E então o sistema religioso, eles ainda trazem para dentro dessas sinagogas os rudimentos da lei. Os cerimoniais estão presentes dentro desses lugares. Eles vivem na prática dessas coisas. Esses cultos, essas reuniões que eles fazem, que eles dizem que é para Deus, sem ritos. Para eles não é um culto de louvor, de adoração. Sem liturgia não é. Sem os cerimoniais da lei. Aí dentro desses lugares tem jejum, tem batismo em água, tem apresentação de crianças, aspas, tem santa ceia. Tudo dentro dessas sinagogas. Por isso que eles não entendem que as profecias eram sombras do que estava por vir.
E tudo quanto estava por vir já veio, já aconteceu. Então não há mais ministério profético. Quando eles se dizem profeta, eles estão mentindo, eles estão te enganando. Quando eles dizem algo e que coloca na conta de Deus como se através do Espírito Deus estivessem falando por eles, mentira, engano. É isso que eles têm feito, é isso que eles fazem. Então eram sombras, figuras, alegoria de realidade que viria como veio. E que realidade era essa? Era Cristo. Apontava para ele, para o Calvário, para a redenção. Quando Jesus envia os discípulos ao mundo de Israel, para que eles fossem salvos na mente, para que eles crescem que ele era o Messias, e nos seus dias aconteciam milagres, para que eles crescem que Jesus era o Messias, que ele veio para salvá-lo, para redimi-los. Então, querido, tudo foi feito por ele e para ele. E todas essas coisas foram acontecendo até que chegasse o grande dia do Senhor. Como João fala aqui, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. O grande dia do Senhor. Então tem vários textos, vou deixar alguns com vocês, depois vocês leem. Daniel 7,13, Apocalipse 1,7, Mateus 27,64, Daniel 9,2, Jeremias 25,11. Tudo já se cumpriu, tudo já aconteceu, nada há mais para se cumprir. Então hoje, nós que temos o entendimento, que recebemos essa revelação, nós que somos filhos de Deus e vivemos como os filhos de Deus, eles também são filhos de Deus, não se esqueçam disso, mas não vivem como filhos de Deus, porque eles são presos a um sistema religioso, são presos a homens simples mortais, e se deixam ser guiados e dirigidos por esses homens, vivem debaixo das suas autoridades, os veem como anjo, como profeta, como ungido de Deus, e deixam de viver e ser guiado pelo Espírito Santo. Porque Paulo, o apóstolo, diz que os filhos de Deus devem ser guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Romanos 8,14. E não por homens alguns, simples mortais. Ninguém é mais do que o outro. Não existe mais título. Tudo isso são invenções dos homens. Eles não abrem mão dos seus títulos. E, infelizmente, os religiosos, por serem cegos, amam chamá-los de pastor, de apóstolos, de evangelistas. Eu fico vendo aí, eles postando nos status, fazem questão do PR, dos seus apostolados, dos seus títulos, amam serem chamados de pastores, são vaidosos, arrogantes, soberbos. Agora mesmo, em centenas de milhares de púlpitos espalhados pelo mundo afora, eles estão lá, com as suas pernas cruzadas, com seus anéis nos dedos, por serem o dono, aspas, dessas igrejas, pegam um microfone, muitos deles estão com o microfone exatamente agora, usam durante o tempo que quiserem usar, falam aquilo que querem falar. E o povo acredita, o povo dá ouvido, se deixa levar por todas essas coisas. Deus é Espírito, e Ele é adorado em Espírito e em verdade. Nós adoramos o Pai em Espírito e em verdade. Não precisamos de templo, nem de homem algum. A nossa adoração é perpétua, é contínua. É no nosso espírito que Ele habita. O nosso culto a Ele é racional. Independe de ritos, de cerimoniais, de liturgias. Nós adoramos o Pai 24 horas por dia. Dormindo, aonde estivermos, nós estamos adorando o Pai. Porque o Pai é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Eu quero aqui dizer que existe ainda algumas pessoas
que já romperam com o sistema religioso, mas tem saudade de lá. Sente falta de algumas coisas do sistema religioso. A consciência ainda pesa, ainda há um pouco de sentimento de culpa, ainda não foram libertos numa totalidade, não vivem ainda uma liberdade plena no espírito, sentem saudade de algumas coisas do sistema religioso. Cuidado com esses hinos que cantam, presta atenção na letra, tem nada a ver as letras, a melodia até elas são lindas. A melodia, eu gosto muito da melodia de muitos hinos que eu cantava. Eu gostava muito, antes de pregar, sempre cantar um hino. Mas eu não... Eu achava que a letra estava correta. Hoje eu vejo quantos encanam, mas a melodia é linda. Por exemplo, olha que melodia linda. E a letra? Olha que melodia linda. E outras. Mas e a letra? E a letra? Nós não precisamos disso para adorar, porque Deus é espírito, e os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Deus não nos vê na carne. Ele não precisa dessas coisas que são feitas por meio da carne para que ele possa ser adorado. O mundo de Deus é espiritual. E nós devemos estar voltados para o mundo espiritual de Deus. Os espirituais já estão assentados com ele nas regiões celestiais, aguardando o dia da partida, quando a carne e o sangue voltará à sepultura, ao pó da terra, e o espírito retornará para Deus que o deu. Eclesiastes 12:7. Beijo no seu coração, um forte abraço. Não deixe de divulgar, de compartilhar. Quem não é inscrito, se inscreva. Ajude o meu canal a crescer. Eu termino dizendo: nós, do Evangelho Eterno, da Graça Eterna, amamos vocês.